Amém. 2 Timóteo 2,15 diz: de Deus. Amém. Podeis sentar. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E a única maneira de não ter de que se envergonhar é manejando bem a palavra da verdade. Irmãos, se tem uma coisa, uma característica minha particular, é ser observador. Eu observo tudo. Não sou daquelas pessoas que observa para criticar. Não, eu tenho um dom natural de observar as coisas. Eu passo no meio da rua, eu observo uma plantinha lá no canto do meio-fio. Observo que ela tem a pequenina flor, a cor daquela flor. É natural meu. Eu entro num local, eu observo os quadros da parede, observo o jogo de cores que ele tiver, observo tudo. É assim, não observo para criticar ou para olhar a casa de ninguém, é meu. Eu gosto de olhar para as coisas e me deter nos detalhes, admirar. Observo a malha de um tecido, uma camisa, observo tudo, é natural, não tem jeito, eu mesmo não consigo dominar isso, flui normalmente. Eu observo os pontos, como é feita uma roupa, eu observo, está em mim. E com essa observação toda, eu tenho observado algumas coisas também ruins, claro, né? Os olhos não veem só o que é bom, veem também o que é ruim. E querido, a Escritura diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Se nós meditarmos, e o que nós temos que fazer é meditar, porque a Bíblia diz que bem-aventurado que medita na palavra de dia e de noite. É o Salmo 1, é Josué capítulo 1. Essa questão do se deter, meditar, é você se deter na questão, é você procurar entender os pormenores, é examinar com calma, cautela, com muito cuidado, sem precipitação. Então, se a Escritura diz que nós temos que nos apresentar perante Deus, já vemos que há alguns conceitos de alguns irmãos nossos que estão frustrados. Uns dizem assim: quando Deus me chamar, irmão, eu costumo dizer que Deus não chama ninguém, não. Eu não chamo ninguém. A pessoa que tem que estar pronta a exercer. Então Deus dirige para a sua seara aonde Ele quer que seja exercido o ministério, de acordo com o que Ele quer, porque a Escritura diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tendo de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem pessoas que esperam ler a Bíblia quando estiverem exercendo alguma função dentro da igreja, nunca vão estar, porque primeiro, para assumir o ministério, tem que ter conhecimento bíblico, depois assume o ministério. Tem gente que pensa que é o contrário, que Deus vai chamar e vai ensinar a Bíblia. Não, nada disso, não inverta nunca. Isso é o que nós temos observado. Tem pessoas muito confusas. Observa bem o chamado, nós já temos comentado muito sobre isso. Enquanto vivemos na terra, vamos comentar sobre isso, porque não há nada novo debaixo do céu, amém? Davi, aquele homem que Samuel foi ungir, e Samuel anteriormente foi ungir o mais velho, o mais bonito, o primogênito, e o Senhor deu aquela chicotada em Samuel e disse assim: não, Samuel, não unge esse daí não, porque eu já rejeitei ele, porque o homem vê o exterior, mas eu olho o coração. Enfim, aquele que menos se imaginava,
foi ser ungido para assumir a futura liderança da nação de Israel, Davi. Mas nós vemos que quando Samuel chega para ungir Davi, onde estava Davi? Estava jogando bola? Estava mergulhando na piscina? Estava soltando pipa? Estava jogando ping-pong? Estava trabalhando. Jeremias Bento da Silva, um homem que foi meu pastor, ele dizia o seguinte: Tupirani, Deus não chama desocupado. Isso mudava, era contrário ao conceito de muita gente na igreja, porque as pessoas acreditavam que tinham que estar sem fazer nada e aí ter tempo para a obra de Deus. E ele tinha uma retórica totalmente contrária. Quanto mais você está ocupado, aí Deus te chama, porque Deus está vendo em você um potencial tremendo. Você está lá envolvido com as coisas, quer dizer, se você é fiel no pouco, nas coisas do mundo, Deus te coloca para governar sobre coisas espirituais. Então ele dizia, Deus não chama quem está desocupado. E quando algumas pessoas chegavam diante dele para dizer assim, e seminário, e cargo, isso, aquilo, outro, ele dizia assim, o que você está fazendo atualmente? Não estou fazendo nada. Não, vai estudar, vai fazer um curso, vai se aprimorar. Tem muita gente perdendo tempo. Davi estava aparentemente desempenhando coisas naturais. Ele brigou com o leão, ele brigou com o urso, ele cuidava das ovelhas, ele tinha todo o empenho ali. Aí vem Deus e o unge para ser rei de Israel. Saul, quando foi ungido rei de Israel, o que Saul estava fazendo? Debaixo de um sol de 50 graus, ele estava no deserto procurando a ovelha que se tinha desgarrado do rebanho do seu pai. Ele não estava de braços cruzados, ele não estava lá vivendo ao seu bel prazer, ele estava trabalhando, e trabalhando duro. Quando ele vem por um caminho, Samuel vem pelo outro. Coincidência? Negativo, porque Deus já tinha falado com Samuel para ungí-lo rei de Israel, mas não ungiu um desocupado, ungiu um homem em plena atividade de trabalho, desempenhando uma função. Daniel, por que Daniel ficou conhecido como um homem amado do rei Dario? Por que Daniel recebeu todo aquele destaque? Passou Dario, depois, anteriormente teve o rei de Babilônia, outros reis tiveram, e Daniel está sempre lá bem estabelecido. Mas a Bíblia dá um testemunho dizendo que a província que Daniel administrava era a que mais prosperava. E muita gente pode dizer assim, mais prosperava porque Deus estava na vida dele. Negativo, porque ele era um homem dedicado, prudente. Agora, por ele ser dedicado e prudente, aí sim, Deus estava na vida dele, porque Deus não fica na vida de gente relaxada, gente largada, gente esperando, o Deus dará cair do céu. Nada disso, meu irmão. Temos que meter mão no arado, não é isso que a Bíblia diz? Quem lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lançar a mão do arado é você investir com a sua vida, trabalhar. Então Daniel prosperou naquela província, alcançou a posição que alcançou, mas meu irmão, não foi um acaso, não foi simplesmente porque Deus atuou com poder sobre a vida de Daniel. Não, Deus não atua com poder sobre a vida de quem está levando uma vida relaxada, sem dedicação nenhuma. Esse conceito não é válido, pelo menos no que eu conheço de evangelho não é válido, de jeito nenhum. Hoje nós estamos vendo o seguinte, filhos de ímpios, pessoas que não têm nenhum temor nem conhecimento das coisas de Deus, meu irmão, estão fazendo seus cursos de informática, estão fazendo suas aulas de canto, estão fazendo seus cursos profissionalizantes,
estão se preocupando em estudar para entrar para um colégio, uma escola técnica, estão se preocupando em fazer vestibular, estão se preocupando em faculdade, e filho de crente está se preocupando em soltar pipa. Daqui a 10 anos, meu irmão, você vai poder dizer assim: olha, eu na minha carreira soltando pipa, eu cortei 500 pipas. E aí o ímpio vai dizer assim para você: e nessa carreira de 10 anos, eu li 50 livros. Você vai ver a diferença do prudente para o imprudente. Que diferença vai fazer, meu irmão? Daqui a 10 anos, quantas pipas você cortou? Quantos gols você marcou nas peladas da rua? Agora, daqui a 10 anos vai fazer diferença quantos livros você leu. Os estudiosos têm até uma frase que eles dizem assim: você é aquilo que você lê. É isso mesmo, é por isso que nós somos um povo vencedor, porque lemos Bíblia, uma palavra de vitória. Abandona a Bíblia que você vai ver o que vai ser da sua vida, meu irmão. Esquece da Bíblia. Se a Bíblia não tivesse chegado até nós, conhecimento, a palavra não teria se cumprido. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Lazer é necessário, faz parte. Os excessos, não. A vida não é só divertimento. A vida não é só sorriso. A vida é sangue, suor e lágrima também. Aprenda as lições da vida. Jesus não andou nessa vida só sorrindo. Diz que Jesus chorou entrando em Jerusalém. Lá naquela cruz, os brados, o sofrimento revelam sangue, suor e lágrima. E tem crente querendo viver em mar de rosa, braços cruzados, vivendo uma vida aí que não entende que o que ele está fazendo hoje não produz fruto para amanhã. Quando você vai para um divertimento, meu irmão, aliviar a cabeça das tensões, isso é muito válido. Agora, divertimento é de vez em quando, trabalho é em todo tempo. Jesus não disse assim: olha, meu pai se diverte até hoje e eu me divirto também. Ele usou a outra expressão: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Amém? Então, queridos, e tem o outro lado, tem pais avarentos, mesmo crente. O cara tem lá um dinheiro na caderneta de poupança, o filho está crescendo, ao invés dele investir na vida do filho, meter o filho dentro de um curso, ele diz: não, esse curso é muito caro. Ele prefere ficar com o dinheiro parado, avarento, numa poupança, mas não investe na vida do filho. Daqui a 10 anos, a inflação já comeu tudo, ele nem percebeu, que não entende nada de cálculos, e o filho continua lá com seu primeirinho grau, tendo que ter um empreguinho qualquer, numa empresinha qualquer, sofrendo humilhações a vida toda, sem nenhuma expectativa de vida. Entende? Isso é vida prática. Isso também é evangelho, meu irmão. Não está escrito: conhecereis a verdade vos libertará? Conheça a verdade, invista na sua vida. Quantas pessoas nós passamos pela rua e vemos perdendo um tempo preciosíssimo. Não estou dizendo que você vai andar 24 horas de Bíblia na mão, 24 horas orando, 24 horas trabalhando, não é nada disso, mas é o tempo precioso que está sendo perdido hoje. Isso eu também observo pelo povo de Deus. E sem contar os problemas que se arrumam no meio da rua, as confusões, tudo isso está acontecendo. E depois ainda se acham cheios das maiores razões. Quando Deus fala com Josué, já assumindo o ministério, diz para ele: medita no livro da lei de dia e de noite. O que é isso? Continuidade. Não quer dizer que ele ia passar o dia e a noite lendo o livro, de jeito nenhum, não quer dizer isso, mas significa que a vida dele teria que aparentar uma continuidade nas coisas de Deus, e automaticamente ele teria um crescimento. O Salmo número 1 também diz isso: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí diz o quê? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer é futuro. Tudo quanto fizer, prosperará. Você tem que saber plantar hoje, meu irmão, para colher amanhã. Não é assim que acontece? Você semeia hoje, mas o crescimento depende de quem? Quem é que dá a chuva a seu tempo? Deus. Mas você tem que semear. A Bíblia diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, voltarão sem dúvida trazendo os seus molhos. A quem cabe semear? Jesus contou a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Não saiu a semear? Qual é o grande dia que Jesus está esperando? O grande dia é aquele que ele falou lá, olha, não beberei novamente o fruto da vide, até que beba convosco no reino de meu Pai. Qual é o grande dia que Jesus está esperando? As bodas do Cordeiro, a sua união definitiva com a sua igreja. Esse é o grande dia. Há quanto tempo Jesus está esperando isso? Já tem 2000 anos que ele está aguardando isso. Mas ele foi o principal semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Ele foi o primeiro semeador. E hoje, a qualquer momento, vai se cumprir o grande desejo de Jesus, colher os frutos dessa semente que ele semeou há 2000 anos atrás. Assim é a nossa vida, meu irmão. Nós semeamos hoje, colhemos amanhã, colhemos daqui a 2 anos. O importante é que você não pare. Olha os seus colegas, olha as pessoas à sua volta, pessoas se dedicando a um estudo, pessoas investindo a sua vida no reino de Deus, e você vai ficar de braços cruzados. Daqui a pouco, aqueles que nem conhecem Deus, estarão dominando o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo será dominado por conhecimento, meu. Deus opera de uma maneira tremenda, preste atenção nisso. Deus opera milagres, mas Deus opera de uma maneira também sequencial. Se você precisar de coisas naturais, simplesmente você vai precisar delas. Muitas vezes, mesmo, não vai adiantar você orar e botar a mão em cima de um aparelho e dizer, aparelho, funciona em nome de Jesus, que ele não vai funcionar, não. Agora, se alguém tiver conhecimento dali, faz um milagre natural, abre, troca uma peça e pronto. Deus também tem a sua coerência de operações. Aquilo que o homem não pode fazer, deixa com Deus, ele faz. Mas aquilo que você deve fazer, se empenhar, se esforçar, não deixe para depois. Se você tem um recurso, invista na vida do seu filho, invista na sua própria vida. Nunca olhe para a sua vida, meu irmão, como alguém que está prestes a morrer. Não, porque aí você já morreu mesmo. Está de pé por teimosia. Tem condições, tem tempo para fazer um curso, se aprimorar em alguma coisa? Faça, senão você já morreu mesmo. Estude. Quanto mais você estudar, mas já estou velho para estudar, então já está velho e morto, meu irmão. Quem olha para si e diz assim, já estou velho para estudar, então já morreu de vez, meu irmão. Já vivi a minha vida, já estou contente com o que eu conquistei até aqui. E o que Deus tem mais para você? Não tem mais nada? Então não resta mais viver. Se Deus não tem mais nada para nós, não precisamos mais viver. Senhor, leva-nos. O que nós estamos querendo, meu irmão, falar nesta noite? Algumas pessoas estão muito confusas.
Eu tenho ouvido de algumas pessoas assim: o meu sonho é viver da obra. Igreja não é cabide de emprego. Tem uma turminha aí que faz seminário e sai formado pastor. Eu estou para descobrir algum lugar que forme pastor, mas já tem uma turma aí que parece que já descobriu, não sei como. Eles fazem seminário e já acham que são pastor porque fizeram um seminário. É o cúmulo do absurdo. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Aí dizem assim: eu quero viver da obra, o meu sonho é viver da obra. Eu costumo dizer que Deus não nos chama para viver da obra. Deus nos chama para morrer pela obra. Esse é o chamado de Deus. Foi esse o chamado na vida de Pedro, foi esse o chamado na vida de Paulo, de Tiago, de João Batista, de Estevão. Foi esse o chamado. Eles não foram chamados para viver da obra, eles foram chamados para morrer pela obra. Ou seja, se empenharam a ponto de dar a própria vida. Querido, a igreja do futuro vai precisar de gente que entenda de internet. A igreja do futuro vai precisar de gente que saiba operar um computador. A igreja do futuro vai precisar de pessoas letradas que entendam muito bem português. Vai precisar de gente que saque do inglês, da matemática. A igreja do futuro vai precisar, porque os passos que o mundo está dando são passos como Daniel, foi dito lá com Daniel. No final dos tempos, a ciência se multiplicará. Você não tem que ficar apático vendo a ciência crescer. Entra nesse barco e cresça junto com a ciência. Seja sábio, seja inteligente, seja instruído. Amém, meu irmão? Você tem que ser instruído. Não pare. Eu tenho aqui a minha profissão, mas consulta a Deus se é para você parar nela. Às vezes Deus pode dizer assim: larga tudo isso aí, vem para outro lado. Amém? Porque Pedro estava pescando. Jesus falou: larga isso tudo aí, tu não vai mais pegar peixe, tu vai pegar homens. Mudou a vida dele radicalmente. E assim é conosco dia após dia. Nós temos também que mudar. Consultando ao Senhor, nós temos que mudar. Então, meu irmão, se você tem a oportunidade de entrar para um curso, aprender uma aula de canto, aprender um instrumento, aprender informática, tudo isso, não rejeite, não ignore essas coisas que estão norteando a nossa sociedade, porque daqui a pouco Deus vai querer atuar com a sua vida, mas Ele vai atuar com a sua vida dentro daquilo que você tem condição. Você acha que Deus vai te jogar na frente de um computador e dizer assim: começa a mexer aí, eu estou contigo? Meu irmão, pode ser. Eu ainda não alcancei essa fé. Será que Deus vai chegar para a gente e vai dizer assim: pega esse aparelho eletrônico aí, começa a operar com isso aí? Se alguém tem essa fé, glória a Deus, eu ainda não alcancei ela não. Então, meu irmão, se aperfeiçoa. Não fica de braços cruzados. Quando você estiver fazendo alguma coisa, pare, procure ver se aquilo é uma necessidade. Porque nós estamos vendo aí, esse bairro aí que nós moramos, as coisas estão um absurdo. As pessoas nem percebem que o reino de Deus já deixou de ser primeiro plano. Porque as suas emoções, os seus sentimentos já estão falando muito mais alto. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria. Nós vamos ficar por aqui em nome de Jesus, e que você não perca as oportunidades e não tenha medo, não seja um avarento jamais. Pega recursos e invista mesmo. Amém? Porque se hoje você investe 2.000, 3.000 reais na vida de um filho, com esses 2, 3.000 reais que você investe hoje, meu irmão, amanhã ele será um grande profissional para ganhar muitos e muitos 2.000 e 3.000 reais. Amém? Não se preocupe em guardar tesouro na terra, não foi isso que Jesus disse? Agora, Jesus disse que nós devemos, com os bens da terra, granjear. Não é isso que diz a parábola? É isso que diz a parábola. Então, que o Senhor nos dê sabedoria e oportunidade, em nome de Jesus.